Infelizmente, mais uma tragédia anunciada no Brasil. Um garoto com possíveis problemas mentais invadiu a jaula de uma leoa lá em João Pessoa e, infelizmente, foi morto pela mesma. E a mídia inteira e toda a população brasileira, já que o caso repercutiu, está perguntando de quem foi a culpa. Do zoológico que não colocou segurança suficiente, das pessoas que só filmaram e não ajudaram o garoto, do Estado que nunca forneceu para ele a ajuda psicológica necessária, ou da própria vítima. De quem será a culpa? É isso que vamos ver aqui nesse dossiê feito pelo canal Não Adivinho, tá? Que é o caso do Vaqueirinho. O nome do vídeo é o caso do Vaqueirinho, o pior do que imaginávamos. Você está no canal em busca de significado e vamos debater e comentar e assistir um pouco sobre esse dossiê. Então deixa o like aí e vamos lá. Quando esse vídeo começou a circular na internet, muita gente só viu um jovem de 19 anos fazendo uma estupidez sem tamanho, invadindo a jaula de uma leoa e sendo morto de forma brutal. Só que, como quase sempre, a história real é bem mais profunda e muito mais perturbadora do que aquilo que aparece num vídeo de pouco mais de um minuto. Porque por trás daquele rapaz que aparece escalando um muro de 6 metros, como se fosse algo simples, existia alguém ali com mais de 10 passagens pela polícia, que tinha sido preso 2 vezes só na última semana e que parecia completamente sem rumo, ou talvez sem qualquer vontade de continuar vivendo. E o mais impressionante é que antes de você conhecer o histórico dele, dá pra ficar dividido, ou sentir pena, ou achar que a leoa fez um favor para a sociedade. Mas, quando você entende tudo o que estava por trás, a mente dele, a família, as decisões da justiça, aí o caso se transforma em algo tão complexo que fica difícil saber de qual lado você está, qual lado está certo, não é? Bom, hoje... Pois é, isso é que é complicado, porque esse garoto, claramente, ele não tinha as faculdades mentais boas. Então, ele precisava de uma assistência do Estado, de uma assistência jurídica, de uma assistência psicológica. E, infelizmente, o Estado falhou com ele, né? Os pais falharam com ele, os tutores, a escola, todo mundo falhou com esse rapaz aí. Porque quando você não tem as faculdades mentais 100% equilibradas, então você precisa de auxílio, você precisa de um tutor, você precisa de um curador, na verdade, o termo jurídico é esse, de um curador. E esse menino estava completamente abandonado a esmo, tanto é que era preso o tempo inteiro, saía da prisão, quebrava viatura, ele era completamente fora da caixinha. Infelizmente, ninguém cuidou do rapaz e essa tragédia foi anunciada. Mas, na sua opinião, será que a culpa foi do Estado mesmo ou há outros culpados? A gente vai descobrir quem que era o Vaqueirinho, o que realmente aconteceu naquele zoológico, como que o Estado falhou repetidamente com ele e por que tanta gente que convivia com o rapaz dizia que esse desfecho, infelizmente, era apenas questão de tempo. Eu sou o Marcelo Milos e depois eu te conto. Complicado. No último domingo, um vídeo começou a rodar pela internet e rapidamente explodiu, viralizou bastante. O registro de um jovem de 19 anos invadindo a jaula de uma leoa e sendo morto de forma brutal pelo animal. E sinceramente, não é difícil entender porque isso viralizou. Não é todo dia que a gente vê alguém tomar uma atitude tão extrema e aparentemente tão sem sentido. É claro que a cena é triste, pesada, chocante. No fim das contas, a gente tá falando da morte de um rapaz ali diante de várias pessoas que nada podiam fazer. Mas a história... Agora, o engraçado é que essas pessoas, a maioria delas, viu esse rapaz escalando o muro e preferiu filmar em vez de correr para buscar ajuda, para chamar o segurança, para avisar alguém do parque. Muitos ficaram só filmando, entendeu? Acompanharam ele subindo o percurso inteiro. Isso me deixou um pouco abismado. Por isso que eu também pergunto se a culpa também não pode ser dividida para essas pessoas que estavam lá, né? Será que elas não imaginavam que ele ia pular? Eu acho que elas imaginavam, sim. Eu acho que elas imaginavam. Então, ele demorou para subir essa grade, demorou para chegar lá na palmeira para descer. Dava tempo ter chamado algum segurança, porque ia correr, como vocês viram, né? E jogar um extintor de incêndio para espantar a leoa. Talvez ele tivesse vivido. Não sei, é só uma possibilidade. O que é que vocês acham? Comenta aí nos comentários. Vai muito além da imagem forte de alguém entrando no recinto de um animal selvagem. O que a gente tem aqui é uma trajetória de um garoto que parecia já ter perdido qualquer direção na vida, acumulando mais de 10 passagens pela polícia, apesar da pouca idade, e que só na última semana tinha sido preso 2 vezes. Só que o caso tá longe, muito longe de ser simples. É tão mais emaranhado e contraditório do que parece, que até eu fico sem saber direito o que pensar. A história de Vaqueirinho. Esse caso absurdo, como eu já disse, aconteceu na manhã aí de domingo, dia 30, quando um rapaz conhecido na região como Vaqueirinho de Mangabeira, ele entrou na jaula da leoa no Parque Arruda Câmara, o famoso Parque da Bica. Parque da Bica. Inclusive, quando eu estive em João Pessoa, já morei um tempinho lá, eu fui nesse Parque da Bica e eu vi essa leoa. Eu vi um leão também tem um leão lá. E, cara, é uma pena o que aconteceu. Se você for de João Pessoa, deixa aí nos comentários como é que tá a repercussão por lá.
em João Pessoa, na Paraíba. De acordo com o zoológico, ele só conseguiu chegar até o recinto depois de escalar um muro de mais de 6 metros, passar pelas grades de proteção e ainda usar uma árvore como apoio. E nas imagens que circulam por aí dá pra ver exatamente essa sequência acontecendo passo a passo. Tá? Cadê? É isso aí, quero ver agora. Pessoas ao redor começaram a filmar enquanto ele escalava o recinto. Sei lá, talvez achando que era apenas mais uma cena bizarra, uma idiotice curiosa, de se ver, né? Alguém, sei lá, tentando fazer algum desafio. Mas a verdade é que ninguém ali poderia imaginar que o final daquela história ia ser tão brutal. Depois que ele completou ali a escalada, ele desceu diretamente dentro da área da leoa. Talvez as pessoas não imaginassem, né, que ele fosse fazer uma loucura dessas, de pular, talvez, né? Mas só em ver o cara escalando ali, alguém já deveria ter chamado de segurança imediatamente. Tudo aconteceu muito rápido, o animal foi até lá e quase que de todo mundo imediato filmando, derrubou, todo sem mundo qualquer filmando. hesitação, sem a menor chance de As pessoas estão mais preocupadas em filmar do que pedir ajuda pelo cara. Isso é o que me assusta. Esse cara vai bater não. Porra nenhuma. Vai tremer nosso pé dele lá. Meu Deus, desceu. Depois do ocorrido, o parque foi fechado imediatamente e as visitas continuaram suspensas, sem qualquer previsão de retorno. Tá? Continua até hoje, se eu não me engano. Tá? Pelo menos até É um parque muito bonito, Como inclusive. dá pra ver nas imagens, no momento da invasão, o lugar estava funcionando normalmente, recebendo visitantes, tinha gente por todo lado, né? Inclusive crianças que acabaram presenciando a tragédia de perto. Enfim, depois disso tudo, as autoridades iniciaram as investigações, passaram a buscar informações sobre o rapaz morto e foi justamente aí que uma enxurrada de detalhes começou a surgir, deixando esse caso ainda mais absurdo, né? E de certa forma até mais triste. Primeiro circularam relatos de que o vaqueirinho tinha transtornos mentais, mas algumas horas depois ficou claro que além dos problemas psicológicos, ele também era um verdadeiro terror para a polícia. Né? De acordo com a Polícia Civil, o rapaz acumulava um histórico enorme de passagens. Né? O vaqueirinho de Mangabeira já tinha sido preso mais de 10 vezes, 16 vezes para ser mais preciso, tá? Ele tinha 16 passagens. E ele havia sido solto pela última vez na sexta-feira anterior. Então assim, a ficha dele era bem extensa. Para você ter uma ideia, só na semana passada ele tinha sido detido 2 vezes pela Polícia Militar. A primeira aconteceu quando ele tentou destruir 2 caixas eletrônicos no bairro Mangabeira. Depois de ser detido, ele foi levado para a central de polícia no Geisel e ele acabou sendo liberado logo depois, né, após assinar um termo circunstanciado de ocorrência. Bom, dias mais tarde o sujeito foi preso de novo aí depois de apedrejar uma viatura da PM perto da central de flagrante. Aliás, após essa última prisão, ele chegou a dar uma entrevista. Na maior cara de pau, ele afirmou que ele ia ser solto e que ele ia repetir esse ato de vandalismo sem pensar 2 vezes. Não é? Vai quebrar a viatura de novo? De novo? Quebrar toda a viatura. Por que tu vai quebrar? De novo? Eu não quebrava. Faz quanto tempo tu já fosse preso, fosse solto de novo? E dessa vez tu de novo? Quando eu for liberado, eu não quebrar a viatura de novo, porque eu tô desempregado. Quando você vê o rapaz Tá vendo? Claramente ele tem algum tipo de problema psicológico. Ele tem, cara. O cara tá sendo preso, sai da viatura e fala: não, quando eu sair eu vou quebrar de novo. Por quê? Porque eu vou quebrar, tô desempregado. Ou seja, não tem o menor nexo o que ele tá falando, não tem o menor nexo. Então sim, esse cara não devia estar na rua. Ele devia receber algum tipo de assistência psiquiátrica, né? Algum acompanhamento psicológico. Infelizmente o Estado também falhou com ele. falando, você escuta os relatos de quem conhecia ele ali de perto, né? Quer dizer, o Estado falha com todo mundo, né? Até com a gente que não tem problema mental, o Estado falha. Imagina com o rapaz aí. Histórico também da família, fica evidente que o vaqueirinho ele realmente tinha problemas sérios, psiquiátricos. E é nesse ponto, né, que a história fica ainda mais sombria, mais difícil de julgar. Porque a causa disso tudo, né, todo esse histórico que vimos, preso várias vezes, sempre sendo solto, dá até pra dizer que os únicos responsáveis pela morte dele foi a própria lei, o próprio Estado, né? Porque se tivesse sido preso, tivesse sido encaminhado ali pra uma ala específica para pessoas com esse tipo de transtorno, talvez recebesse tratamento e quem sabe não acabaria melhorando ali de alguma maneira, ou pelo menos estaria longe da sociedade, porque de fato representava um perigo para a sociedade, e aí não tinha tido esse desfecho, né? Não adianta a lei prender, a polícia soltar sem oferecer qualquer solução real para casos assim. Enfim, mas... O problema é que criaram uma tal de lei antimanicomial e acabaram com todos os manicômios no Brasil, né? Então pessoas como ele estão tudo aí no meio da rua jogados. O problema do Brasil é que eles, em vez de melhorar o sistema, melhorar as políticas públicas, não, eles acabam logo a porcaria toda e deixam o cara aí jogado. Desde a época da libertação dos escravos, né, quando liberaram os escravos e assinaram a Lei Áurea, em vez de liberar e dar uma assistência para aquelas pessoas, dar uma moradia, dar um auxílio, alguma ajuda para os ex-escravos, não, deixaram eles jogados aí a esmo, e aí surgiu as favelas, né, no Brasil inteiro, que foi iniciado pelos ex-escravos, porque foram desassistidos pelo Estado, foram abandonados pelo Estado. Do mesmo jeito aconteceu com as pessoas com problemas psiquiátricos, que antes ficavam enclausuradas nos manicômios, passavam por tortura, passavam por sofrimento, por isolamento, e agora, mas ficavam ali, né, afastados da sociedade. Agora não, agora estão aí jogados no meio da rua, cometendo pequenos crimes, pequenos delitos, até fazer loucuras como essa. Na minha opinião, não deveria ter acabado os manicômios, e sim melhorado as políticas públicas dos manicômios. Melhorado, entendeu? Deveriam ter trazido psicólogos, fiscais do Ministério Público, pessoas para ajudar e humanizar
aqueles prédios chamados manicômios, em vez de acabar, não, acaba e se vira aí as pessoas. Olha o que aconteceu com esse rapaz. Então sim, cara, eu acho que o maior culpado nisso aí é o Estado, sem sombra de dúvidas, pessoal. Discussão longa, né? E quando a gente conhece todo o passado do rapaz aí fica difícil aí decidir o que pensar. Vizinhos, amigos, conhecidos comentaram que a personalidade complicada dele e sobre também o histórico da família também era tudo muito pesado, tudo muito delicado mesmo. Tava coisas aqui, deixava aqui na calçada perto da minha casa. E a polícia vinha e ele ficava rindo, querendo ser preso. Infelizmente, acredito eu que o poder público falhou nessa vez. Falhou sim, porque não era novidade que o pior poderia acontecer com ele. Uma conselheira tutelar que diz ter acompanhado o caso do Gerson, que seria ali o verdadeiro nome do rapaz, né, contou que ele recebeu acompanhamento psicológico dos 10 aos 18 anos, porém ao atingir a maioridade o Estado teria concluído que o seu problema não era um transtorno mental, e sim apenas algo comportamental. O Estado concluiu que não, seu problema não é transtorno mental, é comportamental, então leve ele para outra coisa, o problema não é nosso. O Estado brasileiro é maravilhoso. O Estado dizia que ele só tinha um problema comportamental. Será que alguém com problema comportamental entra na jaula do leão, joga paralelepípedo no carro da polícia? Não, isso não é só um problema comportamental. Eu tenho problema comportamental, vou entrar na jaula do leão. Meu Deus do céu. Meus amigos, mais um dia nesse paizão chamado Brasil. Amigo do Vaqueirinho contou que, momentos antes de tudo acontecer, ele teria dito que iria se matar, né? Logo em seguida, foi ao zoológico. Só que assim, eu tô mencionando esse vídeo em específico, que ele acabou viralizando também, e as pessoas provavelmente vão comentar aqui. Mas você olhando com mais atenção, dá pra perceber também que esse amigo, ele não parece também muito bem das ideias, né? Até errar o nome do Gerson errou. Então, sinceramente, eu não acredito que dá pra gente levar esse vídeo tão a sério assim, tá? Se eu pudesse dar um palpite, eu não acho que ele foi ali pular na jaula da leoa pra se matar. Até porque, segundo o relato daquele vizinho dele, o Gerson já tinha umas piras ali de que ele queria ir pra África, queria domar leão, ele tinha essas piras aí. Então, assim, juntando tudo isso, pode ser, no momento de loucura, ele achou que ele ia domar aquela leoa ali, entrar lá dentro da jaula e não ia acontecer nada, né? Eu me lembro que ele falava assim, que tinha uma admiração por leão, por animal silvestre, né? E que aí, opinião minha, acredito que ele desceu ali no intuito de achar que o animal ele ia poder tocar o animal, né? Na mentalidade dele, ele não esperava que o animal ia ter aquela reação natural que teve. Então, assim, tá circulando que ele poderia ter cometido, ter tirado a própria vida. Eu tenho certeza que não foi. Bom, teve também o relato de um diretor de presídio que comentou que, infelizmente, era apenas questão de tempo, tá? Pra algo desse tipo acontecer com o Vaqueirinho, né? Ele é uma tragédia anunciada, como ele mesmo disse. E aí a justiça também, o local dele também não era presídio. E a justiça decidiu que ele pro CAPS. O CAPS não segura, ele fugiu. E pra gente do Roger e todo mundo, o Vaqueirinho tinha 16 passagens, a turma disse. Eram 10 no presídio menor e 6 no presídio maior. Ele não conheceu outra vida senão a prisão, direto. Então, ele não conheceu outra vida senão a prisão, tá vendo? Encaminharam ele pro CAPS, mas o CAPS não é suficiente para ajudar uma pessoa no estado desse rapaz. Em outras palavras, deixaram o rapaz se desviver, né? Para não falar outra palavra aqui por causa do YouTube. Deixaram o rapaz atentar contra a própria vida. Todo mundo sabia, todo mundo na cidade sabia que uma hora isso ia acontecer. É complicado. Se brincar, até o Estado sabia que uma hora isso ia acontecer. Então deixa o cara fazer mesmo. Ai. a gente chama de preso institucionalizado. Dá pra ver como esse caso é um caso extremamente complicado, né? Quem acompanha o canal, quem sabe que eu tô muito longe mesmo, né? De passar pano pra qualquer criminoso, qualquer infrator aí, né? Mas ouvindo esses relatos, entendendo tudo, eu admito que a gente fica dividido um pouco com pena até, né? Porque é fato que o Estado falhou muito. Porque o garoto não era só um infrator, por isso que você tá com pena dele. Porque ele não era um infrator. Infratores decidem, escolhem fazer assaltos, latrocínios, roubar e tudo mais. Eles escolhem porque escolhem. Esse rapaz aí, ele não tem as faculdades mentais deles corretas. Então ele fazia as coisas totalmente sem nexo. Ele falava coisas sem nexo. Ele fazia coisas sem nexo. Então esse rapaz não deveria ter sido abandonado da forma que ele foi abandonado. Desassistido da forma que ele foi desassistido pelo Estado. Às vezes, com esse rapaz aí, né? Não era pra ele estar na rua, não era. Bom, de toda maneira, né? Se ele errou, que ele pagasse pelos atos. Só que esses problemas mentais aí tão evidentes, né? Sem qualquer base familiar ainda, dizem que ele tinha depressão. Enfim, é difícil, né? A única coisa, qual eu tenho certeza, é que solto ele não podia ter ficado. Que ia acontecer alguma merda aí mais cedo ou mais tarde. Deixassem preso, no CAPS ou em alguma... E ele poderia até mesmo matar alguém, atentar contra a vida de alguém. Sabia disso? Isso acontece muito. Já aconteceu aqui na minha cidade, inclusive. Talvez na sua você saiba de algum caso parecido. De pessoas com problemas psiquiátricos que estão largados na rua sem medicação, sem assistência psicológica necessária, sem assistência psiquiátrica. E aí acaba fazendo besteira consigo mesmo ou com os outros. Infelizmente. E adivinha de quem é a culpa? Ali para pessoas com transtornos mentais, mas desse jeito livre não dava, né? A polícia prende, quem cuidava dele afirmava que ele não tinha condições de viver em sociedade, e a lei simplesmente vai lá e solta. Então, assim, alguma coisa claramente não tá certa, não é? Espero que depois desse caso aí, porque é sempre assim, né? Quando morre alguém, que daí aí a gente começa a olhar o Estado, né? Começa a olhar diferente, cria uma lei, alguma coisa do tipo, né? Pra poder evitar que casos assim se repitam, né? Então esse foi o fim do Vaqueirinho, né? Que agora não vai mais cometer pequenos delitos ali na região, mas fica a dúvida, né? Será que existiria outro caminho pra ele, se eles tivessem tratado ele de uma forma mais responsável? Tem como a gente saber. Pois é. E aí, o que você acha desse caso? Comenta aqui embaixo, deixa a sua sugestão.
Aí eu pergunto para você, será que o desfecho poderia ter sido diferente se ele tivesse recebido o tratamento correto? Medicamentos, internação, tratamento, acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, da assistência social e tudo mais? Porque o CAPS somente não foi suficiente. Só o CAPS não foi suficiente. O rapaz ficava jogado na rua, cometendo vários delitos e atrapalhando a vida das pessoas. E no final, acabou protagonizando essa cena que foi bárbara. Foi assim, bárbara no sentido de pesada. Uma cena muito pesada. Então, gente, fica aí agora a opinião de vocês. Eu jogo para vocês agora. De quem é a culpa? Isso poderia ter sido evitado? Deixa o like aí, tá bom? E deixe seu comentário opinando. E se você quiser acompanhar outras discussões e debates aqui no canal Em Busca de Significado, clica no vídeo aqui ao lado que eu te vejo em alguns segundos, tá bom? Obrigado pela presença e vamos embora. Valeu, galera!